Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Família é Tudo. Nessa temporada falando sobre existe vida depois dos filhos. E nessa temporada eu tenho o prazer de co-apresentar ao lado de uma amiga aqui, a Vanessa, que já vai se apresentar. Primeiro eu. Eu sou Estela Zulay, jornalista educadora parental, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental. E você, Vanessa? Eu sou a Vanessa Abdo, faço parte da equipe da Juntos com muito orgulho, sou discípula da Estela, adoro dizer isso porque é verdade. A Estela vai indo, ela fala, vai junto, eu vou junto com ela. Amigas. Não, e também tem uma coisa da parceria profissional, né, que eu acho que você sempre enaltece muito as mulheres, então aproveitando aqui para agradecer. E eu sou doutora em psicologia, CEO do Mames da Madrugada e é um prazer. Nossa, gente, mas ela encurtou bastante o negócio. Para dar tempo de eu apresentar a nossa convidada desse episódio, gente. Porque eu vou falar, daqui dá para sair uma minissérie, um livro. Não, mas daquelas minisséries assim, daquelas que você vai devorar tudo num dia só. Fica a dica, a hashtag fica a dica Netflix. Ana Paula Oliveira, mais conhecida como Pio, gente. Eu conheci ela como Pio. Eu vou só dar uma pincelada aqui na mini bio que ela mandou, que é maravilhoso o jeito que ela se descreveu aqui. Apaixonada por transformação de negócios, pessoas e estudo de tendências. Sou movida, ela, não eu, por tecnologia, mas acredito que o ser humano deve estar sempre no centro das relações. Executiva generalista com carreira desenvolvida em projetos de transformação de negócios, inovação, planejamento, gestão estratégica, change management e governança. 25 anos de experiência em empresas como Santander, Deloitte, Banco Real e Fly Tour American Express GBT, onde fui liderada e liderei. Mentora de carreira e de negócios, principalmente em processos de ideação, modelagem, desenvolvimento e transformação digital. Como empreendedora, invisto na indústria da moda, lugar de fala da Pio, artista e criativa. Graduada em Direito, pós-graduada em Banking e com MBA em Gestão de Projetos. Tem aqui, né, especialista em modelagem de negócio, design thinking, é uma loucura. Voluntária, lidera o Comitê de Inclusão do Grupo Mulheres do Brasil, Barueri, São Paulo. Grupo Mulheres do Brasil, para quem não sabe, é aquele lá liderado pela Luísa Helena Trajano, né? Isso. Participo dos programas de mentoria de jovens no programa Aceleradora de Carreiras do Grupo Mulheres do Brasil e ONU Mulheres, olha só. Mais alguns outros por aqui. Casada há 16 anos com o Cristiano, sócio de vida. Mãe atípica e do coração. Anthony tem 12 anos, ela vai contar um pouquinho pra gente. A Maria, 5. Vamos contar todas essas histórias lindas, né? E apaixonada por pets. Hoje são 2 filhotes, Dorothy e Olaf. Já chegou a ter 8 filhos caninos em casa. Que delícia. Pio, super bem-vinda. Obrigada por abrir um espaço aí na sua agenda empreendedora, mãe, mentora, para vir aqui com a gente hoje abrir um pouquinho da sua vida pessoal, da sua maternidade, da sua parentalidade comigo e com a Vanessa no nosso programa. Bem-vinda. Ai, que delícia estar com vocês. Vamos falar um pouquinho, primeiro, vamos começar falando, né, do seu empreendedorismo. Né? Como é que surgiu, quando você percebeu que você tinha essa veia empreendedora, já que você começou no mundo corporativo, né? E como que é se aventurar nesse universo aí como mulher? Como mulher, loira, de olho verde, né? Porque é outra, né? É diferente. Uma mulher bonita. Como é que é? Olha, eu acho que eu me descobri empreendedora com 10 anos. Ah, é? Minha avó costurava as roupas do meu avô, porque ela achava que não tinha loja que pudesse fazer roupas tão incríveis quanto ele. E com os retalhos de tecido, eu fazia roupinha de Barbie à mão. Ela ia me ensinando e aí eu vendia. Criei minha marca, fizemos um carimbo e eu vendia na escola com 10 anos. Não acredito. Vendia e pagava lanche pra todo mundo. Alô, Mattel. Olha este talento. Olha só, por favor. Hashtag Mattel nesse podcast aqui. E é engraçado, porque depois isso foi ficando adormecido. À medida em que eu fui crescendo e a minha carreira corporativa começou. 25 anos de estrada e de jornada, porque eu comecei com 14, né, gente? Hoje eu sou jovem, né? É por isso. Com 14 você começou onde? Eu trabalhei no escritório de advocacia, porque eu já sabia que eu queria ser advogada. Mas o que você fazia com 14 anos? Eu era assistente num escritório de advocacia e trabalhava, na verdade, fui contratada para fazer o administrativo, o financeiro, aquilo tudo que se podia fazer com 14, mas eu ia me metendo na vida de todo mundo
e aprendendo um pouco de tudo, assim. Acho que sempre fui muito curiosa, muito desbravadora, desde menina, sabe? Você conhece alguém assim? É engraçado, né? Talvez. Talvez. Não sei. Não sei. E, enfim, depois fiz direito e cheguei ao banco, né? Antes de chegar no Santander, passei por alguns escritórios de advocacia, mas no Santander com 21, muito jovem também. Um desafio num banco espanhol, né? No momento de compra do Banespa, né? Uma privatização, Entrei pelo jurídico, saí do Santander pela área de tecnologia. Então, a minha carreira me levou a fazer outras especializações e trabalhar com negócios, né? Propriamente dito, né? E em 2016, já na Flytour, eu tinha a vontade de voltar para a indústria da moda, de voltar para uma indústria onde eu poderia aflorar um pouco mais esse meu amor, na verdade, não só por moda, mas por comportamento. Eu acredito muito na moda como comportamento e como voz no processo de comunicação. E abri a Toá, que naquele momento era Pio Oliveira, e depois se tornou Toá por conta de Anthony Maria. Entendi. Muito criativa eu fui. Achei legal. E eu não liguei Lé com Cré, olha só. Ela chamava Pio Oliveira Branding. E Pio Oliveira Brand, perdão. E depois, num determinado momento, eu deixei a marca um pouco adormecida. Eu tive a coragem de remodelar a marca. A indústria da moda não gosta muito desse tipo de coisa. Acho que a indústria também não gosta de gente que não é da moda na moda. Uhum. Aí, Toá nasceu, né? Anthony Maria, com um mix de produto diferente, uma proposta bastante diferente. Mas como foi para você deixar esse ambiente seguro, né? Do salário caindo todo mês e ir para um empreendimento, empreender. A gente sabe muito bem como é que é, né, Vanessa? A gente tá aí, não tem 13ª, férias, enfim, você é dono do seu tempo, ao mesmo tempo, é uma responsa. É uma decisão que não é uma decisão fácil, né? Eu acho que mesmo sendo colaboradora, funcionária de uma companhia, eu sempre fui meio empreendedora no sentido de desbravar coisas e de buscar me movimentar. E acho que, acima de tudo, de ter dor de dono, assim. Eu sempre fui alguém que me posicionei onde eu estava, em qualquer fórum de discussão, como quem era dona daquele negócio que precisava fazer acontecer. Mas não com a responsabilidade de ser a empreendedora que no final do dia paga a conta. Uhum. E pode não ter nada a retirar, né? Acho que é um pouco disso. E aí a tomada de decisão foi uma tomada de decisão que veio por conta da coragem. Ah, gente, a câmera tá pegando aí a coragem? A coragem. Muito bom. Que acho que Anthony me deu. Uhum. Muito. Foi com a chegada do Anthony que você deu esse passo. Não por causa dele, por minha causa. Uhum. Mas ele me ajudou a conhecer, autoconhecer. Só para completar essa minha pergunta, né? Você acabou empreendendo no mundo da moda, né? Mas o fato de ser uma mulher muito bonita, atraente, isso ajudou? Isso te trouxe menos ou mais credibilidade ou não fez diferença nenhuma? Nesse momento, não. Como empreendedora da moda, não. Ai, meu Deus, eles não vão gostar de eu falar, né? Na indústria da moda, tem muita gente bonita, né? Muita gente, enfim. E há um silo ali que você precisa quebrar, sabe? Você é estilista? Não, sou advogada. Tem sempre uma franzida de olho, assim. Mas eu passei por isso na indústria do turismo também, porque quem não está na indústria do turismo talvez não entende dessa tecnicidade. Então eu fui mais perspicaz, né? E entrei... Enfim, tem uma coisa que é importante, assim, eu acho, né? Quando eu entrei na indústria da moda, eu procurei me cercar de gente que conhecia muito de moda, tecnicamente, né? Porque o meu olhar para a moda é um olhar de comportamento, de comunicação e etc. E de embelezamento das pessoas, porque eu acho que realmente a moda é capaz de embelezar, né? Independente de qualquer assunto relacionado à sustentabilidade, responsabilidade, etc. Ela é capaz de embelezar. Então, tecnicamente, eu procurei me cercar, e vem muito de quem
foi executiva, né? Qual é o time que eu preciso montar para garantir que eu vou fazer um bom trabalho, né? Uma vez que eu não tenho... Posso interromper uma coisa? Vai lá. Não quero... Você já vai me dar uma bronca. Ai, meu Deus do céu. Não, é porque provavelmente você tá com o roteiro na sua cabeça. Eu sei disso. Mas eu só quero falar uma coisa. Não, vamos embora. Roteiro foi feito pra não ser usado. Rasguem os roteiros. Não, sabe o que acontece? É porque a gente olhando ela assim, contando. E porque aos 10 eu fazia a roupinha de boneca. E aí eu fui pro mundo corporativo. E não sei o que. Parece uma princesa contando uma vida muito simples, muito fácil. E eu tô com medo da gente perder a audiência, de falar assim, lá vai mais uma... Sabe, assim, tão bonitinha, tão óbvio que ia dar certo. Ai, que bonitinha, ela tatuou coragem. Então, assim, pra gente não perder a audiência nesse ponto, porque eu acho que é uma mulherona, porque tem uma história inacreditável de muita, né, superação e de tal, que é muito aí junto com a questão das suas maternidades. Então eu queria dar esse spoiler. Que segura aí, porque isso aqui não é essa... Ai, que bonitinho... Então, exato. É por isso que eu falei, né? Às vezes você olha assim, mulher bonita. Exato, que né? fácil. As portas se abrem, né? Ela entrou no Santander 21, aí costurava... Né? Cansei. E não, tá certíssimo. Muito bem pontuado. Não vai dar bronca nenhuma, não. Você arrasou. Arrasou na colocação. Vamos cortar direto pro programa mesmo, né? Vamos entrar rasgando aqui. O Anthony, né? Que ela trouxe falando que foi por ela mesma que ela teve a coragem de sair e empreender. O Anthony hoje tá com... 12. E ele foi diagnosticado com autismo, espectro autista, TEA. Agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, o quanto a vinda do Anthony transformou você com tudo isso que ele trouxe também para sua maternidade. Vanessa fez essa colocação e me aqueceu o peito. Vou te dizer por quê. Por muitas vezes, eu escutei a frase, para você é fácil. Uhum. E no último período de tempo, dedicada ao trabalho de voluntariado, porque eu falo sobre imagem no voluntariado para jovens que estão no momento de entrar no mercado de trabalho. E eu vou falar de imagem, etc. As perguntas e as questões que voltam são: você escolhe a sua roupa, eu não escolho a minha. Pra você é fácil, porque você é loira de olho verde. Eu não, olha o meu cabelo. E aí, quando você disse isso, sabe? Desculpa não te responder assim de bate-pronto, Stella, mas... embora. Sabe que você me aos 17, meus pais foram executivos da Siemens, uma empresa alemã, né? Meu pai com 27 anos de carreira, minha mãe 25 na mesma empresa, não se conheceram lá. Mas aos 17, meu pai foi diagnosticado com tumor do duodeno e precisou fazer uma cirurgia. Ficou 3 meses em coma, minha irmã tinha 10, a minha mãe tinha acabado de se aposentar porque tinha a culpa de não ter me criado. Então ela dizia, gente, eu preciso cuidar da Cláudia, porque a Paula, coitada. Paula quem criou foi minha mãe. E eu trabalhava muito e, né? Mal sabia ela o tamanho do exemplo que ela estava me dando, né? E o quanto da mulher que eu sou hoje veio daí. Mas, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. E eu assumi o lugar do meu pai, dizer, puta, e agora? Ele virou cadeirante. Foram 37 anos numa cadeira de rodas. E ele faleceu tem 4 meses. Nossa! E quando você disse isso, né? Olha, parece uma princesa falando assim, de princesa tem nada. Quase nada, sabe? E eu comecei a trabalhar muito jovem contra a vontade dele aos 14. Ele ficou sem falar comigo, porque ele achava que eu tinha que fazer inúmeras línguas. Porque como ele trabalhava numa empresa alemã, era o que ele queria pra mim. E eu dizia, imagina, eu vou trabalhar. Então com 14 anos eu pegava 2 ônibus. Porque eu morava num bairro extremamente distante do escritório, que era na Avenida Paulista. E eu pegava 2 ônibus. E ele não falava comigo, porque ele achava o fim do mundo. Com 17, eu pude me movimentar entre o escritório e o outro, chegar ao Santander numa posição bastante bacana para alguém da minha idade, com 21, não tendo terminado ainda a universidade, mulher, num ambiente extremamente masculino, numa cultura que é uma cultura espanhola, que também é uma cultura, né? Machista. Muito mais machista. E obrigada por ter trazido. Anthony... É porque a sua imagem, você que trabalha com imagem, a sua imagem tá redonda. Nossa, você passa como... Eu né? acho que eu quis perguntar isso e não soube como.
né? Mas a gente é uma boa dupla, A gente é uma boa dupla, tá aqui. Maravilhosas. E foi uma coisa que me fez esquentar o coração, viu? Anthony chegou planejado, né? Eu tomei a decisão de sair do Santander porque eu não tinha mais saúde. Eu era líder de um escritório de projetos orientados à integração de tecnologia. Eu dormia 3 horas por noite. Era uma maluquice. E um dia eu cheguei em casa, meu marido falou pra mim: você é maravilhosa, você tem uma carreira incrível, eu te respeito muito, mas assim, a gente tomou a decisão de se casar, você tem o sonho de maternar, eu tenho o sonho de ser pai. Eu sou a 3ª mulher do meu marido. Ele não teve filhos antes de mim. Babado! 3ª e última, né, minha gente? Amém. Amém. Sou braba. Bem braba. E ele falou: você não vai engravidar nunca, porque precisa ter saúde para engravidar, no caso, gerar um bebê, né? E eu pesava 47 quilos. E aí, falei: e aí, como vamos? Foi quando eu tive um estalo de dizer: quer saber? Eu acho que eu preciso revisitar a minha vida. E vou dizer, eu amava ser executiva, amava aquela dinâmica do dia a dia e etc. E aí o Anthony chegou com 1 ano e 8 meses, foi pra escola, aprendi na minha família que as crianças vão pra escola cedo porque os pais trabalham. Né? E tava tudo bem. Foi pra uma escola e no primeiro dia de aula ele caiu e machucou o supercílio. Com 7 meses ele sentava, era meio molinho, o pediatra acompanhava, queria pular a fase do engatinhar para andar, traz uma físio, porque engatinhar é importante, fortalece musculatura e etc. A gente olhava uma hipotonia e estava tudo bem, balbuciava. Com 1 ano e 8 meses, quando ele teve essa queda, eu falei: tem alguma coisa que eu preciso olhar. Consegui uma consulta numa neurologista, Papa, no hospital que eu levei, e sentei com ela em 20 minutos, ela falou: mãe, que seu filho tem um problema, dá pra ver, né? Que coisa mais linda, né? E eu... Que comunicação. Olhei pra ela, falei: bom, se eu soubesse, não tinha trazido aqui. Falei: não. E ela deu sorte que eu fiquei meio embasbacada, porque senão eu tinha voado nela, né? Bom, é aquelas coisas que a gente elabora e vai entender depois o que aconteceu. A gente tem depois a gente tem um monte de resposta boa, né? Exato. Né? E eu falei: tá, e a gente faz o quê? Para ser assim mais prática, se a senhora puder me dizer o que eu posso fazer, o que a senhora está suspeitando nesses 20 minutos de consulta com uma criança de 1 ano e 8 meses? E olha, teu filho é espectro autista. Gente, ele tinha quanto aí? 1 e 8. 1 e 8. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu me lembro do que eu senti. Sobe um calor. E aí isso tudo vai ficando quente. E você sente a narina fazer assim. E nada mais em volta você consegue enxergar, escutar. Parece que... Sabe aquelas coisas o mundo parou. Parou. E só tava eu e ele. E eu olhava pra ele e eu dizia: será? Não, mas tudo bem se for. Mas e se for, o que vai ser? Gente, em questão de segundos, de verdade. Você vê a tua vida passando inteirinha na sua frente. O teu futuro, o teu presente. Tudo. E aí eu peguei o Anthony, saí, liguei pra pediatra. Falei: olha, eu tive na doutora tal. E ela me disse isso, tal. O pediatra falou: bom, ela devia ter ligado pra mim, porque esse menino tem um pediatra, né? Que tá acompanhando desde que nasceu. Né? Somos da mesma instituição, né? Enfim, ambas. Falei: eu vou depois bater um papo com ela, mas já que ela disse que ele é um autista, leva no Dr. Salomão Schwartzman, que é o Papa do Autismo no Brasil. Eu vou ligar para ele para que ele tente te encaixar, mesmo que por uma consulta mais curta, porque imagino que você deve estar com o coração explodindo. Eu falei: ótimo. Em 2 dias eu estava no Salomão, o Salomão olhou para ele e falou: se esse menino for autista, eu rasgo meu diploma. Então, assim, em 1 semana e meia eu tinha um diagnóstico de autismo e um diagnóstico de não autismo. Vamos investigar síndrome de Williams. Mas não procure no Google, mãe. É a mesma coisa que falar que eu tá com o celular aqui já. Não procure, você já tava. Obviamente. Né? Quase que, se naquele momento a Alexa tivesse dado... Alexa!
E eu procurei, obviamente, fiquei apavorada. Os exames que se fazem para esse tipo de síndrome demoram 6 meses para... Você tá louca. Para chegar ao resultado. Não. E aí eu me descobri a pessoa mais corajosa do universo dentro dos meus medos. Anthony é apaixonado por um desenho que se chama O Caçador de Trolls. E o bonequinho do caçador, que é um troll que aparece no mundo real, e tem lá o menino que foi eleito para caçar os trolls no mundo que acontece embaixo do... Coisa mais linda. Fala, o medo é o precursor da coragem. Né? Quem não tem medo não tem coragem. E aquilo para mim foi um divisor de águas. E eu percebi o quanto eu já tinha sido corajosa até aquele momento na minha vida. Foi aí que eu tatuei com a minha letra. Porque eu sou cheia de medos, assim, mesmo. Dos mais bobos. E a coragem vem deles. Porque eles é que me ajudam a equilibrar as minhas decisões para garantir que eu tô chegando mais perto da decisão que é mais A coisa mais maravilhosa desse mundo, gente, pelo amor de Deus. Pra quem achou que era uma coisinha previsível, bobinha, mais uma loirinha de sucesso, chupa essa manga. Estela nunca traz mais ninguém. Me respeita, né? Para. Agora eu quero levantar um parênteses aqui. Ninguém fala, trouxe mais uma moreninha. Por quê? Porque sim. Vale uma terapia, isso aqui, uma sessão de terapia. Mas eu vou me levar pra terapia. Vamos continuar a história do Anthony aqui, que agora eu curiosa pra saber o que deu esse resultado. Gente, assim, de verdade, com 2 anos, mesmo tendo escutado isso do Salomão, a gente falou, o que precisa fazer? Porque diagnóstico é bom pra gente ter um ponto de partida, né? Tá, então, se o diagnóstico é esse, aonde existem cases semelhantes ao que é o Anthony, porque cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano, quem dirá uma criança com 2 anos, né? Para que a gente possa tentar buscar um caminho que seja um caminho de mais sucesso. E eu dizia, isso é o diagnóstico, para isso ele serve, porque rótulo Anthony não tem, rótulo botei eu, Anthony, quando ele nasceu, né? Antes daquelas inúmeras listas gigantescas com bando de nome, que você vai pondo nome feio pro marido e riscando e chegando no nome que você quer. Foi mais ou menos isso. E aí, olha, terapia X, terapia Y, este acompanhamento com fono, e a gente começou. Mas em cima de que diagnóstico que eu não entendi no final? Sem diagnóstico. Anthony veio sem diagnóstico até os 8 anos de idade. 8 anos. E quais eram que sinais ele apresentava, né? Quais eram as características dele? Anthony não dava tchau, Anthony não batia palma, Anthony não olhava muito para as pessoas. Alguns que são sinais clássicos. Em contrapartida, entregava coisas que uma criança daquela idade não fazia. Por exemplo? Por exemplo, aos 3 anos de idade, 4, sei lá, andar de patinete como se ele tivesse nascido com patinete nos pés. Então, uma criança hipotônica, com questões de motor fino, né? E sem medo de se estabacar no chão, né? Assim, aquela... Andar de patinete e com style ainda, hein? Gato. E é gato, viu, gente? É gato. Vai rolar uma fotinha dele aqui. É gato, é muito gato. E muito querido. E... procurar ser sociável. O Anthony, por mais que o barulho incomodasse, ele queria estar perto das pessoas, ele tocava as pessoas. Então tinha aí A comunicação dele? Veio com 9 anos. A gente trabalhou até os 9 ele não falava? Nada. Nada? Verbalmente, não. Ele se comunicava de uma maneira alternativa. Como? Alguns métodos. PECS, depois POD. O que é isso? São métodos de comunicação alternativa. PECS, um método onde a criança tem um livrinho com cards e ela vai montando frases. Começa apresentando o card do que ela quer. Então, cada PECS é um PECS. Cada criança tem lá a sua rotina, a tua família. Então, tem foto da família, tem foto... uma coisa feita para a criança. Depois pode... e aí o pod tem vários níveis, porque aí vai para um tablet e ele vai clicando. E eu fui super contra, me lembro na época, a Lê, que é a fono dele, a Lê Boase, maravilhosa, um anjo na minha vida. Eu dizia para ela, Lê, o menino já não fala, a gente vai dar um tablet para ele vai clicar, o tablet vai falar por ele. Você acha mesmo que ele vai falar? Vai não, ela dizia, Paula, acredita, ele vai.
e me explicava o que tem por trás e tal. Como foi a primeira vez que o Anthony falou? Ele veio balbuciando coisas com mais direcionamento, depois dos 8 anos e meio. E com 9 anos, um belo dia, eu estava na sala, ele estava na sala de jantar, e ele falou, ai! E eu corri, era um ai direcionado. Era um ai que dor, era um ai, porque Anthony falava, balbuciava, falava até algumas palavras que a gente entendia, mas ele estava falando na cabeça dele de situações que ou ele tinha acabado de viver, ou coisas que ele lembrava e tal. Então, as palavrinhas já vinham saindo com todo o exercício de oralidade. Então, mas assim, não conectadas àquele momento real. Isso, O Anthony tinha uma agenda de executivo, né? Até os 8 anos de idade, a agenda dele era muito pior que a minha. Eu tinha me adequar à agenda dele, né? E eu passei várias vezes por momentos de dizer... A cada 6 meses a gente parava, eu parava com um time de terapeutas e dizia, quero saber de onde a gente saiu, executiva, né? De onde a gente saiu, para onde a gente foi. E se a terapia não estiver sendo boa para ele, não vai fazer. Eu só quero que ele esteja em terapias em que ele está se divertindo. Senão, não. Senão, não é bom. Você tem alguma pergunta específica para fazer? Não, eu tô curiosa para saber que horas que chegou a filha. Não, calma. Então, eu também vou falar disso, mas antes de eu entrar na Mariá, que, né, é um outro capítulo, né? Eu só queria entender quem foi a Pio quando do Anthony, do dia que ele foi diagnosticado até hoje. Quem foi, que transformação passou essa mulher, quem ela era e quem ela se tornou nessa jornada da maternidade atípica? Se você consegue traduzir isso em um pensamento. Não é romântico. Não é uau, não é romântico, não é... É muito real quando a gente diz que filhos todos os filhos são especiais, mas que filhos com necessidades e desafios são presentes. Isso é muito real. Justamente porque a gente se redescobre em coisas muito pequenas, assim. Quando o Anthony chegou, eu me conectei com quem eu era quando eu era lá, muito menina. Uma pessoa que não media esforços para as coisas acontecerem, desde que elas fossem feitas com muita gente junto. Então, sei lá, até os 14 anos eu ia ao clube e eu sempre estava envolvida com esportes não individuais, esportes. Eu tinha poucos, mas bons amigos e eu estava sempre preocupada com estes poucos, mas bons amigos que estão na minha vida até hoje. E aí, quando a gente vem para a vida adulta, a gente começa a se relacionar com as pessoas por necessidade, porque é politicamente correto. E aí você ingressa, né, numa carreira, enfim, vida profissional do adulto, né? Quando a Anthony nasceu, eu me conectei tanto com aquela Pio menina que eu comecei a escolher muito mais o que eu queria de fato e a respeitar muito mais essas escolhas, né? E a entender que não é romântico, é muito difícil, mas que é muito possível e que o futuro ele está escrito a lápis, sabe? Uhum. Por mais que cada pessoa tenha a sua crença, eu tenho as minhas. Eu acho que o futuro ele está escrito a lápis e eu aprendi isso na faculdade de Direito. Se não está escrito a caneta, não vale. Se não está escrito a caneta, não vale. Está escrito a lápis, você apaga. E o futuro está escrito a lápis. Vrá! Gente, tá difícil pra mim aqui, né? Estamos desconcertados o negócio. Mas eu vou melhorar o nosso desconcertamento. Vamos melhorar? Vamos. Pra gente desconcertar mais ainda? Não bastasse todos esses desafios, a Pio decidiu, quando o Anthony tinha, pelas minhas contas, sou péssima em matemática, quando o Anthony tinha 7 anos, ou seja, ainda antes de falar o ai, sim, ela decidiu entrar, ou não sei quanto tempo demorou, mas ela decidiu adotar. Foi bem antes. E apareceu a Mariá, né? Quando o Anthony tinha 7 anos, a Mariá, uma criança preta, imagina, né? A Giovanna Eubank aqui hoje, gente. Uma mistura de Giovanna Eubank com Ana Hickman, né? Um mulheraço. Como é que foi esse processo de
decidir adotar? Como foi a chegada da Mariá? Eu falo que eu brinco, né? Que eu casei com meu marido porque ele disse que também queria adotar. Entendeu? Sabe quando você nem começou a namorar faz muito tempo, nem pouco tempo, você começa a falar de filhos, crianças, que negócio, né? Um belo dia eu falei pra ele, vou te falar uma coisa, a gente tava jantando, vou te falar uma coisa, talvez você não me ligue amanhã. Eu vou adotar uma criança. Né? Porque desde sempre eu queria ter uma filha do coração, um filho do coração, um bebê do coração. E ele começou a chorar e disse pra mim... Tá ficando animado isso aqui. Então nós vamos adotar uma criança. Enfim. E estamos 16 anos juntos, né? Foram 4 anos e meio de fila. Nossa! Esperando. 4 anos e meio de fila? Não é um processo fácil também. Não é romântico, não é? Não é um processo fácil. Uma coisa eu já entendi. A Piu não é romântica. E não foi fácil. E não gosta de nada fácil. Não, eu até sou romântica, viu? Mas eu acho que eu sou mais lógica que romântica. Acho que amor não necessariamente é romantismo, sabe? Com certeza. Né? E 4 anos e meio, assim, esperando a chegada da Mariá, a gente tinha optado, né, por um menino ou uma menina até 4 anos de idade, porque a gente entendia que a gente tinha um filho mais velho e a ordem natural das coisas é as pessoas irem chegando na família, né? Hierarquia familiar, as pessoas vão chegando na família. Mas tanto fazia um menino ou uma menina. Quando a gente estava já 2 anos e meio na fila, apareceu a oportunidade, e aí tem todo um processo, né? Você visita abrigos, a família toda é envolvida no processo, um assistente social, entrevistas e tal, até que você seja legitimado a adotar. Você começa a visitar abrigos, você não sabe nada sobre aquelas crianças, o abrigo não sabe, né? Porque é tudo segredo de justiça. E a gente deu entrada no processo de adoção de uma menina, e aí descobriu que a menina tinha 3 irmãos. E aí vem uma discussão de adota todo mundo, não adota todo mundo e etc. E eu falei, bom, adota todo mundo. Não. Adota todo mundo. Não, mas você não fez isso. Não. Mas eu não fiz porque... Essa história foi crescendo, né? Adota todo mundo porque, não dá pra separar. Eles se têm, né? E, enfim, e era uma história de afastamento dos pais por maus tratos, mas não eram maus tratos, era por conta da mãe deixar as crianças sozinhas, então os vizinhos, né, afastaram e tal. Enfim, história dessas tem várias, né? Só que cada um era de um pai, o processo era um processo bem complexo. A gente se organizou e o processo começa, de crianças já grandes, o processo começa quando você começa a recebê-los em casa, vai fazendo essa inserção na família, etc. E num determinado momento o juiz tomou a decisão de aproximar a mãe dos filhos. Então a adoção não andou. E aí a gente voltou. Que loucura! E as crianças estão no abrigo até hoje, né? Só um parênteses. Mas, num curto espaço de tempo, tocou meu telefone, era assistente social, dizendo que tinha chegado a minha vez e que era uma bebê que estava dentro da barriga da mãe. Meu Deus! Gente, acho que eu vou ter um treco aqui, pelo amor de Deus. E não se sabia se era um menino, uma menina, e a mãe tinha avisado que ia dar o bebê para adoção, enfim. E aí tem todo um processo, porque tem que ir para um abrigo, procura ascendente, procura quem não tem, se alguém quer, se alguém não quer, a mãe... Amor. É porque a gente tem essa idealização, né, de que a adoção é sempre sobre uma história feliz, né? Só que as adoções, elas começam sempre com uma história muito triste. Não, e a gente tem a ideia de que a adoção é a seguinte, puxa, tem um pai e mamãe querendo adotar, nossa. Junta aqui, né? Vamos lá, tá cheio de criança aí, de amor, né? Vamos lá, rapidinho. Exato. E não é, né? E não então, e aí, enfim, e aí a Mariá foi a criança que a gente registrou a intenção de adoção. Mamãe quer dar, outra mamãe recebe, não é assim. Tem pai, tem mãe, tem, né? Quem abre mão, quem não abre mão, entra para um processo de juridicamente... A Mariá chegou na sua casa com que idade? Ela chegou na minha casa com 5 dias. 5 dias? Você chegou a conhecer a mãe da Mariá? Não, só a documentação. Só a documentação. Só a documentação. E nunca, assim,
interessou, teve curiosidade? Ela nunca entrou em contato? Isso aqui nunca aconteceu? Não. Tem todo um cuidado, né? Tá. E aí tem o processo que acontece ao longo deste tempo, que a adoção sai anos depois, né? Adoção definitiva, porque... Você já tem? A cada período a mãe é chamada, os parentes são chamados. Tem Nossa, quer dizer, você pode investir um monte de você naquilo e ainda Sim. a mãe voltar atrás. Tomar a decisão de não... Hoje a Maria já com 5 anos, o processo de adoção foi encerrado. A gente já tem a guarda definitiva. Ela não sabe. Eu trato isso, né, enfim, na terapia, porque a gente quer que ela saiba. E na minha cabeça eu sempre idealizei uma história. Acho que todo mundo idealiza uma história, né? Aí a vida vai acontecendo, a história não vai acontecendo, você vai se organizando, mas... E aí minha terapeuta um belo dia disse, ela falou, não diga pra ela que ela é adotada, espera ela perguntar, porque você não sabe como ela tá elaborando essa questão na cabecinha dela, e aí você vai falar coisas que ela não vai absorver, informações que ela nem quer, deixa ela ir amadurecendo esse processo. Então o que a gente faz hoje, né, a gente tem muitos livros em casa, sobre adoção, sobre diferenças. Maria convive num ambiente de diferenças, né? Anthony é um menino espectro autista, então o diferente tá no dia a dia dela. Mas ela faz, sim, mamãe, olha, eu me pareço mais com o papai, né? Mamãe, olha, o meu cabelo, a mamãe se parece com o Anthony, eu me pareço com o papai, porque ela vê no papai o castanho, de olho castanho, etc. E Maria tem uma marca de mancha, nascença. uma marca de nascença que é um coração. Não. Literalmente. E aí eu tatuei um coração. E minhas tatuagens, né? Tatuei um coração. E ela diz que nós somos ligadas por este coração. Filha. Aguenta isso aí. E é muito engraçado como ela... Não, é muita emoção, gente. De um tempo pra cá ela tem dito, mamãe... Existe o bebê da barriga, existe o bebê do coração. Porque é o que a gente fala, é o que está escrito nos livros, é o que a gente, né? E ela fala, veja, a Dorothy, que é a minha cachorra marronzinha, a mamãe dela teve ela na barriga e deu ela para mim, porque ela fala que ela é a mãe. Logo, deste jeito, tá? Com essas palavras. Logo, eu sou mamãe do coração da Dorothy. Eu digo, exatamente. Uma mamãe teve ela na barriga e te deu. E você é a mamãe do coração. É isso mesmo. E aí agora ela me pediu uma irmã. Porque tá na turminha da escola. Todo mundo teve o segundo filho. E ela chegou com essa bucha lá em casa. Mamãe, eu queria tanto um irmãozinho. Aí eu falei, filha, que legal, né? Ótimo. Mesmo, próximo amor. assunto. Peraí, próximo cachorrinho. Mais um cachorro em casa. Amor, número ímpar funciona pra tatuagem. Né? A filha é par. Eu falei, filha, por que você quer? Porque suas amiguinhas têm irmãos? Você tem um irmão, suas amiguinhas não, tem irmãos mais novos e tal. Mamãe, mas pode ser um filho do coração, não precisa ser da sua barriga. Ai, que coisa. Essa é a novidade do trimestre lá na minha casa. Eu sou obrigada a perguntar se vocês já sofreram algum caso de racismo, né? A tua filha, ou vocês como família, você já presenciou? Sim, não? Como foi? Sim. Alguns. Teve um que me marcou muito. Que eu falo, fomos... bullying, eu e você, filha, brinquei. Maria era bem pituca ainda. Tava nessa... enfim, no processo de adoção. Ela tinha uns 8 meses, estava com a gente um final de semana. E a gente estava almoçando num restaurante super tradicional. E o Anthony estava com o Cristiano na mesa. E eu, com ela no colo, fui até o piano. Então, andei no restaurante. Quando eu tava voltando, ela já era muito risonha. Eu tava voltando, ela rindo pra todo mundo. Uma mulher falou, que linda. E ela... eu passei por trás da mulher, sentei na mesa. A mulher tava logo aqui atrás de mim. E eu escutei ela falar pro marido dela... Nossa, achei que ela fosse casada com um jogador de futebol. Nossa. Não, são muitos preconceitos. Racismos, preconceitos são vários. Pensei, bom, eu, Maria Chuteira, Exato. né? Logo, casei com um jogador de futebol. Isso. E tive a Maria, né? E aí... Porque a gente é um país muito racista, muito elitista. É horroroso, né? Essa foi a que me marcou mais, sabe? Porque, assim, existe um negócio também dos olhares, sabe? E tem os olhares pro Anthony também, né? Porque sabe que se a gente senta num restaurante, o Anthony faz um barulho, ou balbucia alguma coisa, ou ameaça ter alguma crise, as pessoas olham feio, tá?
Não, assim... Hoje tem a questão da identificação de crianças com autismo, né? Que é o uso de um símbolo. Você acha que isso é positivo, é negativo, ajuda, atrapalha? É interessante. Olha, eu não uso. Eu uso no meu carro, porque o Anthony tem direito a parar numa vaga e o Anthony fica muito ansioso com as coisas. Então, o autista, você precisa mostrar para ele qual é o planejamento do dia e as coisas vão acontecendo. Se demora muito pro próximo acontecimento, ele fica... Aliás, eu quero até abrir um parênteses, porque a gente tem uma pessoa aqui na equipe que é pai atípico. O Juliano, né? O filho dele tem autismo. E ele estava outro dia explicando essa questão da vaga no shopping center, por exemplo, né? Para deficientes, para pessoas especiais, mas né, lá está escrito para deficientes. E por que o filho dele, autista, se encaixava nesse... E aí ele falou assim, uma criança com espectro autista, na hora que ele está tendo Uma crise. É uma crise mesmo. Você né? tem que estar o mais próximo possível do carro. Porque não dá conta, né? Você não tem tempo. Na hora que ele entra, você precisa controlar, você precisa colocá-lo num lugar seguro. Então, o carro tem que estar muito bem posicionado. E assim, eu acho que nunca é demais a gente repetir isso, porque você que está assistindo, talvez nunca escutou isso na sua vida. Talvez quando você perceber que tem uma criança diferente na mesa ao lado, você não vai levar esse olhar. Porque eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer cada dia mais é o de conscientização. Porque a ignorância, gente, é que leva as pessoas a ter esse tipo de atitude. Tem duas ignorâncias. A ignorância da pessoa querer ser ignorante e tem a ignorância da falta do conhecimento. Eu prefiro acreditar que na humanidade a gente tenha muito mais pessoas ignorantes que não conhecem do que pessoas ignorantes que querem não saber, que preferem não conhecer e não saber. É que eu imagino que, assim, os pais, né, porque quando você tá vivendo aquela situação, talvez a pessoa fique cansada de ter que explicar, né? Sério que você não consegue aprender em outro lugar? Então, talvez hoje, um dos objetivos do nosso podcast de hoje seja fazer esse letramento, né? Explicar isso. Total. Porque às vezes a pessoa não tá a fim de explicar no meio da crise do seu filho todo o contexto. Aquele momento não é um momento de educação, é um momento real da sua vida, da sua família. Mas você sabe que eu aprendi muito seguindo influenciadoras mães atípicas. Coisas que eu desconhecia, que eu nunca parei para pensar. Eu sou a ignorante que quer conhecer. Claro. Né? E assim, e que, puxa vida, o quanto aquilo me humanizou, me trouxe para um mundo real, que eu, né? Às vezes a gente vive tão dentro do nosso quadradinho já tão tradicionalzinho, e que a gente não consegue, por mais que você seja empata, e eu sou uma pessoa empata por natureza, de verdade, você não consegue se colocar no lugar do outro, porque você não tá sentindo aquilo na pele, E acho né? que na questão de vocês, até essa questão, né, de ter uma filha preta, como é isso pra ela, né? Porque a gente também tem que entender que ela vai viver experiências que nem você, como mãe, vai conseguir. E não vou conseguir protegê-la o tempo todo. Não. Do que... Outro dia, eu tava com ela indo buscar o Anthony. E a escola que o Anthony estuda é maravilhosa, extremamente inclusiva. Os amigos são incríveis. Assim, eu não tenho isso pra falar, né? Mas elas são crianças. Então, eu tava com a Maria e o Anthony pegando, e eles junto comigo, porque eles vêm brincando, eu beijo eles me beijam, é uma delícia. Um deles falou, mas ela é irmã do Anthony? Ele é uma criança, ele fez uma pergunta completamente factível para uma criança de 10 anos. E eu disse, é, irmã dele. Ai, que legal, nossa, o cabelo dela é lindo. E passou, né? Mas, e se ela escuta? E se ela me questiona por que essa pergunta foi feita? Porque a gente não sabe o que está dentro da cabecinha dela, né? Então, esses que já falando, né, aqui de bastidor, esses dias a escola me trouxe, a escola dela, acho que ela estava pintando e ela falou, eu quero cor da pele, e pegou marrom. Ai, olha só. As crianças vêm mais pronta que a gente, né? E pintou de marrom. Ué. A pele dela é marrom. Fantástico. E o outro amiguinho falou, não, me dá a cor da minha pele. Aí ela pegou a cor mais clara, porque ele é o menino mais claro, e deu pra ela. E aí eles pintaram. Sim. Faber-Castell fez, né? O lápis de cor de todas as... De muitas cores. Fez. E a gente ser brasileiro, a gente tem que lidar com isso aí. Com certeza, porque, né, pensa, a quantidade, né, de pessoas que a gente tem aqui no Brasil, de diversas, né, assim, esse foi o que mais me marcou, mas esses olhares, eles vêm sempre, sabe? E eu converso muito com mães atípicas, e eu tento ajudar o quanto eu posso, eu tô em fóruns, e eu né, tento fazer esse trabalho voluntário, não só falando de inclusão, por conta de ter
um filho autista e uma filha preta, né? Eu faço um trabalho com jovens, que eu comentei e tal, que é um trabalho de inclusão, é de oportunidade, que é tão de oportunidade quanto o que eu faço com a minha filha e com o meu filho, né? Porque o que eu tenho que dar pro Anthony como mãe? Oportunidade para que ele se desenvolva, para que ele seja um ser humano autônomo quando eu não tiver. Que a lei da vida é que eu vá e ele fique. E ele tem que ser autônomo e se virar. E essa é a história dele, né? Dói pra caramba, assim. Mães da madrugada me pegam chorando às vezes quando ele tem um dia mais difícil, com mais crises. E o Anthony é um menino muito carinhoso, porque tem alguns autistas que são um pouco mais agressivos consigo, inclusive, tá? Sim. Não tô nem falando de agressividade com o outro. O Anthony é muito carinhoso. Ele mesmo procura se acolher e nos acolher e tal, mas ele tem crise, quando as coisas saem daquele controle que ele tinha desenhado na cabecinha dele, ele se perde, aí a gente precisa reorganizar. Então o negócio do carro, sim, tem que estar perto. E antes disso, se eu for pegar uma fila de estacionamento, se eu for esperar o cara vir buscar o carro no valet, tal, ele já se perde ou pode se perder naquilo que ele está esperando como próximo momento, né? Que loucura. Olha, Pio, não, deixa eu falar, Vanessa. Não sei o que fazer agora. Nem eu também, assim, eu tô assim, não sei vocês, mas meu coração tá querendo te abraçar, assim, sabe? Assim, querendo abraçar o Anthony, querendo abraçar a Maria, não sei, né? E contar essa história pra todo mundo. História. Que bom que a gente tá fazendo esse programa, que bom que você tá aqui. E eu fico muito orgulhosa, porque eu conheci a Pio, né? A vida, ela é muito maravilhosa comigo. Eu tenho muita gratidão pela vida, porque ela faz com que eu cruze pessoas incríveis, me apresentam pessoas incríveis. E parece que, assim, eu atraio essas oportunidades e eu sei quando abraçar essas oportunidades, né? Então, eu conheci a Pio porque a Thali Cohen, que é uma pessoa maravilhosa, e a gente tem uma história de vida juntas, estava fazendo uma collab com a loja dela de roupas, que é a Toá, inclusive, bom, enfim, já falo. E eu fui lá prestigiar a Thali, né, na collab que ela estava fazendo com a Toá, e a Thali falou, olha, isso aqui é a Pio, e aí eu comecei a seguir no Instagram, amei as roupas, é raro eu me identificar, assim, com uma marca, né, e eu olhei as roupas, senti é no ar, né, Vanessa, assim, essas coisas, é pele, é uma coisa impressionante. E aí eu comecei a seguir, a ver, a Thali falou um pouquinho, né, de você pra mim, eu falei, nasci pra, né, esse tipo de mulher nasceu pra mim, eu nasci pra esse tipo de mulher. E sempre querendo sair para tomar um café, enfim. Uma vez eu fui fazer uma produção e falei, puxa, eu quero usar as roupas da Toá. Pela Toá, pela Pio, não é a roupa, é o que ela representa, né? E agora, escutando de você, toda essa história, tomando esse café com você aqui, que a gente não teve oportunidade de fazer longe das câmeras, dos holofotes, eu falo, gente, que orgulho de vestir a sua roupa. Obrigada. Né? Porque assim, agora eu me sinto vestindo a sua roupa por inteiro, né? De verdade, né? É um vestir diferente, uma roupa diferente. E cada vez que eu usar uma peça sua, uma peça da Toá, que é Anthony e Maria, que a gente acabou de descobrir aqui, né? É Toá, T-O-A-H, eu certamente vou me sentir uma mulher muito especial. Né? Então, que assim, já, né? Que são. Infelizmente, eu preciso caminhar aqui para o encerramento, mais uma vez, já batendo aí. É difícil fazer esse programa. Eu ficaria aqui o dia todo. Eu também, gente. Eu também. Que delícia. Mas assim, eu tô no limbo do choro já, e você? Exato. Não, e que que dá vontade de ficar ouvindo mais e de aprender mais. Você é super inspiradora, a sua história é extraordinária. Mas eu só quero dizer uma coisa. Bobagens que você disse sobre você. É que, na verdade, você é essa pessoa que enaltece pessoas. Exato. Aqui um pouquinho assim. Eu não quis cortá-la, mas a gente atrai aquilo que a gente emana. Eu gosto e a gente se conectou naquele dia, né? Naquele dia já. E falamos. Eu já comprei uma roupa lá e a gente já trocou mensagem. E eu sou assim mesmo, sabe, Vanessa? Eu não tenho medo de enaltecer ninguém. De dar espaço. Eu acho que assim, cada um... Olha que mico. Olha que mico, né? Mas é que isso é tão legítimo e é tão difícil existir, sabe? A gente falou.
sobre, infelizmente, ainda haver competição entre as mulheres, né? E aí... Não é o que eu propago, nunca propaguei, né? E nem a Vanessa também. E às vezes somos julgadas por isso, né, Vanessa? Acho que as pessoas corajosas e verdadeiras, elas são as mais julgadas. E eu tenho muito orgulho de ser julgada por ser quem eu sou. E acho que você também. Meu estado, gente. Perdemos a Vanessa. Tem mais uma entrevista pra gravar, hein? Pio, muito obrigada por você existir, por ser você, por ter aceito o convite, ter compartilhado aqui tantas coisas maravilhosas, tanta inspiração de vida. Van, obrigada por estar aqui comigo, só dando a mão, segurando a minha mão aqui nessa entrevista incrível, nesse momento assim muito especial, peculiar, inesquecível para mim. Um beijo, gente. Obrigada a vocês. Obrigada.